Bom dia, minha gente. Ontem a gente não teve live, tava aqui com saudade de estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar sobre a importância da sua autoimagem para ter os resultados que você busca. O que é a tua autoimagem? Você vai entender isso hoje. O nosso cérebro, ele trabalha o tempo todo para manter a coerência com a imagem que você enxerga de você mesma, a imagem que você construiu de si mesma. Então, a forma como tu te percebe, como tu te vê, como tu entende que tu é capaz, influencia diretamente nas tuas decisões, nas tuas ações e principalmente nos resultados que tu tem hoje. Então hoje a gente vai falar sobre como essa autoimagem ela se torna a tua base emocional e mental para te construir aí a vida que tu quer e ter os resultados que tu busca. Tem bastante pessoas novas chegando agora. Bom dia, Lu! Tem bastante pessoas novas chegando aqui no perfil. Algumas não me conhecem, algumas me conhecem, tem alunas aqui. Mas para quem não me conhece, eu sou mentora comportamental, analista de temperamentos humanos, terapeuta e eu estudo muito. Então, tudo que eu trago aqui para vocês é baseado em PNL, em neurociência, em comportamento humano, em como a nossa mente age e constrói tudo e o nosso comportamento, que vem dessa mentalidade que a gente tem. Mas não adianta só a gente trabalhar a mentalidade, a gente precisa trabalhar a mentalidade e também os comportamentos para ter os resultados que a gente busca. Então aqui a gente trabalha em todas as pontas. Ao longo dos anos aí eu venho acompanhando muitas mulheres e eu vejo muita mulher incrível, capacitada, comprometida nesse padrão que se repete de saber que poderiam estar muito mais longe, mas acabam caminhando para um resultado muito menor do que elas poderiam ter. E não é porque elas não têm capacidade, não têm conhecimento. E na maioria das vezes, eu posso dizer que 99% das vezes é justamente pelo assunto que eu trouxe aqui hoje, que é pela imagem que ela tem dela mesma, pela sua autoimagem, como ela se percebe, como ela acredita nela mesma. O que é a nossa autoimagem olhando na visão da neurociência? É a forma que, a partir aqui dos registros que tu tem, das tuas redes neurais, né, que são criadas por experiências que tu viveu, coisas que tu ouviu, coisas que tu aprendeu repetidas vezes ou de forma às vezes muito traumática, vamos dizer assim, ou muito forte, emoções que tu viveu nela e com muita intensidade. O que o cérebro aprende? Ele aprende por repetição, né? E por intensidade emocional também. Então, fica gravado ali aqueles registros, ou porque algo se repetiu muitas vezes, ou porque talvez foi uma vez só, mas para ti foi muito forte, muito intenso. Então, cada experiência que tu viveu, cada interpretação feita aí na tua cabecinha dessas experiências, né, que tu viveu, cada história que se repetiu, vai construindo a percepção que tu tem sobre você mesmo, que é a tua autoimagem. Como é que acontece essa nossa identificação? O cérebro, ele vai organizando aí todos os pensamentos, todas as emoções, todos os comportamentos que tu tem para manter a coerência com essa identidade que tu reconhece, para manter isso que para tua mente é o
o natural, é o conhecido, né? É o familiar. Bom dia, Araci. Quando as tuas escolhas estão alinhadas a essa autoimagem, o teu corpo responde com fluidez, com foco, com energia, com constância. Então, as tuas ações, os teus comportamentos, eles vão fluir de acordo com essa autoimagem. Só que quando existe aí conflito interno, quando existe trauma, quando existe bloqueio, o teu cérebro vai ativar estratégias automáticas também de proteção emocional. Então aqui a gente tem duas coisas que podem acontecer. Pode acontecer que tu está fazendo tudo de uma forma muito fácil, tranquila, fluida, crescendo, porque os registros que tu tem aí, a imagem que tu tem de ti, são familiares a isso, ou tu age de forma a se defender. E naquele automático de como se tu estivesse correndo perigo, e aí tu te esquiva de fazer muitas coisas. É quando tu estiver aí, né? Paralisada, não consegue agir, procrastina. E é pelo mesmo motivo. É porque a tua autoimagem, ela está comprometida. Ela está distorcida, na verdade, né? Tu não está conseguindo te ver como tu realmente é. Porque existem essa... Eu digo que é como se tivesse ali uma cortina de fumaça, né? Escondendo a mulher incrível que tu é, o poder que tu tem, toda a força aí, todo o brilho, né? É como se tivesse ali uma cortina de fumaça escondendo a tua luz. O que que acontece? Existe algo que o nosso cérebro ele utiliza para se guiar, que é a familiaridade. Então aqui quando a gente fala de crescimento, expansão, resultado, existe aqui como se fosse um impasse entre o que é familiar para o teu cérebro e a expansão, o crescimento, o que tu busca ali que tu nunca viveu. O nosso cérebro, ele prioriza e ele valoriza tudo aquilo que é familiar. Então, quando acontece uma situação difícil, por exemplo, mas que é conhecida, gera ali para o teu cérebro uma previsibilidade. Eu já conheço, vou repetir desse jeito, não preciso gastar energia nem aprender nada. Então, é por isso que mesmo naqueles cenários mais desafiadores que tu tem aí na tua vida, que tu já passou, o teu cérebro entende que esse ambiente é mais seguro. Por quê? Porque ele já sabe como funciona. Então, basicamente, o que que isso significa, tá? Quando tu busca uma realidade melhor, resultados melhores, maiores, o teu cérebro, ele entende como algo que não é conhecido, que não é familiar, automaticamente ele vê como perigoso. Então, quando tu busca mudança, crescimento, transformação, não é familiar isso para o teu cérebro. Esse movimento ativa o quê? O desconhecido. Esse desconhecido exige que tu gaste mais energia, que tu faça coisas que tu não conhece. Como ele sempre vai buscar essa familiaridade, o que é conhecido, acontece aí um conflito. E nesse conflito, é mais ou menos assim, ó. É muito mais fácil para o teu cérebro te manter em uma situação muito ruim, que ele já conhece, do que te levar para uma situação muito boa que tu nunca viveu. Por causa dessa familiaridade que ele busca. Quando a tua autoimagem está baseada nesses fatos ruins que tu passou, nos traumas que tu passou, nas emoções intensas negativas que tu passou, para o teu cérebro isso é o familiar. É como se fosse o normal. E ele vai te manter nesse lugar. Então, como é que a gente faz para ter resultados diferentes e mudar essa autoimagem? A gente precisa trazer essa tua autoimagem para outro lugar.
A gente precisa trabalhar a raiz que criou essa autoimagem que tu tem hoje. Se a forma como tu se vê define ali pro teu cérebro como que tu interpreta os desafios, como tu age, como tu te comporta, a gente tem que ir lá nessa raiz. A tua autoimagem, ela é fortalecida o tempo todo por sensações de segurança, de clareza. E quando para o teu cérebro estar seguro é te manter nesse lugar que ele já conhece, tu vai continuar tendo os resultados que tu já tem. Então, se até hoje tu continua ali no mesmo lugar, tu procrastina, tu fala que vai fazer e não faz, esse é o lugar que o teu cérebro conhece e para ele é o que é seguro. Quando tu pensa em novos resultados, crescimento e expansão, é como se tu entrasse ali num estado de alerta, como se despertasse aí um alarme que te faz sentir no corpo mesmo como se estivesse correndo perigo. O que o teu cérebro faz quando tu tá correndo perigo? Ele te tira do perigo. Ele quer te manter segura. E tudo isso é muito inconsciente. Só que nesse estado, né, o sistema emocional ele vai direcionar a energia dele para o que ele já conhece. E por mais que tu entenda tudo isso que eu te falei aqui, e tu vai trazer para o teu consciente todo esse conhecimento, o que acontece? O que faz a gente agir não é a parte mental, no sentido de tenho a consciência disso, conheço, entendi, agora eu vou fazer desse jeito. Porque a nossa consciência é de 5 a 10%. Toda a parte que comanda o nosso comportamento é a parte emocional, é a parte inconsciente. Ela tem esses registros lá e com esse conhecimento que tu tem aí no teu consciente, não é suficiente tu ter ainda os resultados que tu busca. É como se fosse assim, ó. Tá, assisti a live aqui, entendi tudo isso. Ok, agora eu quero fazer diferente, então. Essa é a parte que tu conhece. Tu vai ter resultado a partir aqui da live? Claro que vai. 5, 10%. Que é a parte consciente que tu consegue escolher. Só que existe a parte inconsciente, que é mais ou menos 90, 95%, que é uma parte que tu não consegue escolher porque ela age no automático desses registros que tu tem, que tu não vai conseguir mudar. Mas é impossível de mudar? Não. Graças à neurociência é possível e nem é tão difícil assim de mudar. O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa trabalhar a tua autoimagem a partir desses registros que tu tem. Como é que a gente faz isso? Atualizando esses registros, atualizando essa tua autoimagem. É como se tu tivesse aí uma identidade errada, negativa a teu respeito, e tu precisasse criar uma nova identidade, que é a tua identidade verdadeira, de que tu pode fazer as coisas, de que tu pode ter resultados melhores, de que tu tem sim capacidade, força, poder, tu tem uma luz aí dentro de ti, inclusive única, que só tu tem. Só que tu não está conseguindo enxergar porque tu está nesse modo, né, de sobrevivência. Para a gente mudar essa nossa identidade, para a gente atualizar essa identidade, atualizar essa autoimagem, a gente precisa passar por uma reprogramação mental. Como é que funciona uma reprogramação mental? Tem uma maneira que eu gosto de explicar para as minhas alunas, que eu acho que é a maneira mais fácil de vocês entenderem. É como se a nossa mente ela tivesse várias pastinhas, como se fosse um arquivo. Cada uma dessas pastinhas guarda uma memória. Essa memória é aquele registro que toda vez que tu vai fazer qualquer coisa, o teu cérebro consulta para identificar se é familiar ou não aquela ação que tu quer fazer. Então, se eu quero fazer uma ação nova para ter crescimento,
quando tu vai fazer aquela ação para buscar esse resultado, o que vai acontecer? O teu cérebro, automaticamente a tua mente vai buscar para te concluir essa atividade a informação que tem aí no registro. O que ela vai encontrar nessa pastinha? Não conheço isso. A última vez que tu tentou fazer algo parecido, aconteceu isso, isso, isso. Vai trazer aquele registro de algo que aconteceu lá atrás, às vezes quando tu era criança. Identificando esse registro antigo, errado, né? Porque não faz parte mais do presente, o teu comportamento vai ser de fuga. É quando tu procrastina, é quando tu não faz o que tu gostaria de fazer para ter aquele resultado que tu sabe que tu quer. Por quê? Porque vai acionar o lado do automático, lembra? O inconsciente. Para a gente resolver isso, tanto na questão da tua autoimagem, como de qualquer outra trava que tu tenha aí na tua vida, tu precisa atualizar essa memória. E várias outras que tu tem aí, né? Porque são várias pastinhas. Quando a gente passa ali por um processo de atualização desses registros, dessa identidade, é como se a gente pegasse aquela pastinha lá que tá com a informação errada, abrisse essa pastinha, tirasse essa informação que não é mais válida, porque aconteceu lá no passado, não é mais uma verdade, e a gente colocasse ali uma nova pastinha atualizada da tua realidade hoje, que é de uma mulher madura, consciente, com muito conhecimento e capacidade para estar em um lugar melhor, né? Em lugares maiores e realizar aquilo que deseja. Então, tá caindo aí, Aracia, que tá normal. Acho que tá normal para todo mundo. Deve ser a tua internet aí. Então, qual que é o caminho pra gente mudar essa nossa autoimagem e ter os resultados que a gente busca? É passando por um processo de reprogramação mental. Então, atualizar essa nossa identidade. Porque o nosso cérebro, ele tem capacidade de mudança, de contínua mudança. Então, ele pode estar sempre crescendo, evoluindo, expandindo. Só que a gente vai precisar fazer isso, levar ele para esse caminho, porque sozinho ele não vai conseguir. Sozinho, o que ele vai fazer? Ele vai continuar buscando as informações que já tem aí. Quando tu passa por um processo de reprogramação mental, a gente vai atualizar todos esses registros, atualizar todas essas memórias, automaticamente atualizar essa tua autoimagem. E, consequentemente, o que vai acontecer? Lembra quando tu entrava em fuga, modo de sobrevivência, de forma automática, porque era o que estava lá no teu inconsciente? A partir dessa atualização, o teu cérebro vai agir de forma automática e muito fluida e muito mais leve. Por quê? Porque tu atualizou essa tua autoimagem. Então, o que é familiar para o teu cérebro hoje é o que está registrado hoje. Então, se antes tu tinha ali uma autoimagem de ti de incapacidade, de medo, né, de não conseguir fazer, de entender que se fizesse aquilo era perigoso, hoje, com essa tua identidade atualizada, com essa tua autoimagem atualizada, a sensação vai ser de que, ok, pode ir em frente, pode fazer o que tu quer fazer, que não há risco nenhum. Por isso que os teus resultados automaticamente vão mudar. Então, hoje, algo que é muito difícil para te fazer vai se tornar fácil, leve e fluido, porque tu atualizou a tua autoimagem. Parece mágica, gente, e parece mesmo, mas não é. É ciência, né? É neurociência. O nosso cérebro, ele tem esse poder de se moldar. É como se o nosso cérebro fosse ali uma massinha de modelar. E aí é que a gente fala da neuroplasticidade, né? Que é essa capacidade que o nosso cérebro tem de se moldar. Quando a gente faz essa atualização aí na nossa identidade, na nossa autoimagem, quando a gente atualiza esses registros, a gente está usando da neuroplasticidade para
dá para modelar aí o que o teu cérebro tem registrado. E existe um ciclo, que eu já expliquei aqui em algumas lives, que ele faz com que tudo que a gente for fazer, vou pegar esse celular aqui e vou mandar mensagem para alguém. Na hora que eu vou fazer essa atividade, o cérebro busca as informações que ele tem ali sobre mandar mensagem para alguém. Para mim, existe algum risco em mandar mensagem para alguém? Não, ele encontrou ali na memória que não é risco nenhum. Vou abrir aqui e vou mandar mensagem, certo? Isso foi automático. Agora, vou abrir aqui meu celular para fazer uma live. Nunca fiz live na vida. Eu abro o Instagram, eu vou lá no maisinho onde é para abrir uma live e começa a me dar uma sensação no corpo de desespero. É como se eu estivesse indo para forca. Eu começo a suar frio, me dá dor de barriga, me dá enjoo, eu começo a passar mal, me dá uma angústia, uma ansiedade, eu começo a entrar em desespero, até a minha respiração fica ofegante. E aí, eu simplesmente penso, não vou fazer live, isso não é pra mim, eu não tenho capacidade, eu não sei, eu nunca fiz isso, esquece, não tem como, pra mim não vai dar certo. Qual que é a diferença das duas ações que eu dei de exemplo aqui? Basicamente nenhuma. Mas a reação do meu corpo, ela acontece de acordo com os registros que eu tenho. Muito provavelmente, quando eu entrei aqui para fazer a live, veio aqui na minha mente, o meu cérebro, né, ele foi consultar esses registros e ele deve ter encontrado algum registro ali de algum momento da minha vida em que eu passei vergonha, que eu fui humilhada, que eu fui, sei lá, me apresentar em algum lugar e passei vergonha e riram de mim, ou algo muito traumático aconteceu. Quando eu vou para fazer isso e ele encontra esse registro, automaticamente eu entro em fuga e eu entendo que eu não sou capaz de fazer isso. O mecanismo é o mesmo de abrir aqui e mandar a mensagem para alguém. Por que um eu consigo e outro não? Porque o registro que foi localizado, um foi positivo e o outro foi negativo. Trago o exemplo para vocês entenderem. Esse ciclo acontece assim, ó. Vou fazer alguma coisa. Meu cérebro busca esse registro. Encontra esse registro. Se o registro for negativo, vai ser mais ou menos assim. Esse meu pensamento, essa minha memória, vai me trazer um sentimento negativo que vai aqui no meu corpo trazer reações químicas mesmo, químicas e físicas, de desconforto, desespero, medo. E automaticamente ele vai me levar para o comportamento de não posso fazer isso, não consigo fazer isso, é mais seguro ficar parado, é mais seguro fugir, e o meu resultado vai ser negativo, não vai ser aquele resultado que eu queria, porque eu não consegui fazer aquilo que eu queria fazer. Quando a gente atualiza esses registros, então a gente atualiza essa imagem que a gente tem na gente, vai acontecer o mesmo processo, só que ele vai acontecer de forma positiva. Então, fui fazer algo. Meu cérebro vai, né, minha mente vai buscar o registro. Ok, não vi problema nenhum, não encontrei nenhum registro ali de que aquilo fosse perigoso. Automaticamente, o meu sentimento vai ser de tranquilidade, calma. O meu comportamento vai ser de fazer o que eu preciso fazer, né? Com leveza, com fluidez. E automaticamente o meu resultado vai ser aquele que eu queria, né? Porque eu fui fazer, consultei, tudo ok, me senti bem, fui lá, consegui, fiz, tive o resultado que eu queria. E aí, como eu falei para vocês, parece mágica, mas não é, é ciência. Porque o nosso corpo guarda esses registros. Então, antes do nosso corpo agir, ele vai buscar as informações. Conforme a informação que tiver, o nosso corpo vai reagir para fazer ou
para paralisar, para fugir. Ou ele vai sentir conforto e vai fazer com naturalidade, ou ele vai sentir desconforto, desespero, sensação de perigo e não vai conseguir fazer. É por isso que muitas vezes tu tem aí muito conhecimento, tu sabe que tu tem capacidade, tu sabe que tu poderia estar muito mais longe, mas tu simplesmente não consegue. É como se tu estivesse presa, amarrada e tu não consegue nem explicar o porquê. Porque é o teu inconsciente ali comandando os teus comportamentos. É incrível, gente. E eu estudo comportamento humano, bloqueios emocionais, autoconhecimento há bastante tempo já. Mas as coisas começaram a fazer muito mais sentido para mim e os resultados que eu comecei a ter começaram a ser muito mais rápidos e fluidos até a partir do momento em que eu entendi esse processo e comecei a aplicar na minha vida. E hoje eu ajudo mulheres com isso. Então, as minhas alunas também passaram a ter resultados muito mais rápidos. Porque a partir do momento que tu vai atualizando essa tua autoimagem, tu vai também conseguindo expandir, fazer as mudanças que tu busca, ter o crescimento que tu quer ter. Porque até então, lembra que eu expliquei para vocês? O cérebro vai querer se manter no que ele já conhece. Se o que ele conhece é uma vida de escassez, às vezes de dependência emocional, para ele, por mais ruim que esteja, é o familiar. Ele vai querer te manter nesse lugar porque é o que ele conhece. E aí, para tua mente, vai ser muito mais seguro se manter nessa situação muito ruim do que buscar uma situação melhor. Por quê? Porque aquela situação melhor eu ainda não vivi, eu ainda não conheço. E a gente só consegue mudar isso, trazer para a tua vida essa transformação quando tu muda esses registros e automaticamente essa autoimagem que tu tem de ti. Tu muda a tua identidade. Na verdade, eu nem gosto de dizer que tu muda a tua identidade, tu reencontra a tua verdadeira identidade. Porque, gente, a nossa verdadeira identidade é de pessoas ilimitadas que podem sim realizar tudo o que quiser. As crenças que a gente tem negativas, as limitações que a gente tem, são justamente por esses registros que a nossa mente guardou. Não é uma verdade, porque se parar para observar, todos esses registros são coisas que já passaram, que não são mais uma verdade na nossa vida. Mas que a nossa mente tem como referência para hoje sobreviver. Então a solução para isso é tu trabalhar essas tuas memórias, é trabalhar essa tua identidade, essa tua autoimagem, como? Reprogramando a tua mente. Então, a reprogramação da tua autoimagem é o que vai ensinar o teu cérebro a sustentar os novos resultados que tu quer, os novos níveis que tu vai acessar, a tua nova realidade, a tua expansão, o teu crescimento. Quando essa identidade interna se expande, a tua realidade externa também vai expandir. Então, tu muda a tua identidade, a tua realidade interna, a tua base interna, o teu comportamento vai acompanhar. E as ações vão acontecer com muito mais naturalidade, fluidez. E tudo muda. A tua vida te transforma, tu te transforma, né? É incrível, gente. É incrível. Quando a gente passa a entender tudo isso, eu digo assim, ó, depois de ver isso aqui, não tem mais como desver. Aí é aquilo. Agora, tu tem que avaliar. Se tu identifica que tu tá vivendo nesse modo de sobrevivência, de que o familiar para ti são crenças muito negativas, de que a tua autoimagem está distorcida, tu precisa olhar para isso e resolver isso. Então, atualizar essa tua identidade, essa tua autoimagem, através dessa reprogramação mental de atualizar aí as memórias que tu tem.
Lá dentro dos processos que eu trabalho com as mentoradas, com as pacientes e com as alunas, é isso que a gente faz. Então a gente trabalha ali a reprogramação dessa mente, dessa identidade, dessa tua autoimagem, né? Fortalecendo ali a tua base emocional, a tua estrutura interna para que tu consiga ter novos resultados aqui no externo. Então a gente trabalha a mente, a emoção, o autoconhecimento, essa identidade de forma ali integrada, né? A gente trabalha todos os pontos necessários para te ter esse fortalecimento e conseguir manter os resultados também. Porque às vezes, mesmo estando nesse lugar, tu te esforça muito e tu até tem algum resultado. Só que é aquela coisa, tu começa a ter resultado, tu até começa a crescer, mas ou tu chega ali num limite que tu não ultrapassa mais, ou tu volta para estaca zero. Por quê? Porque tu não consegue sustentar aquele resultado. Então, às vezes, tu faz muito esforço, tu até consegue chegar num resultado, mas é como se tu alcançasse e perdesse. Por quê? Porque tu não tem estrutura para manter, para sustentar esse grande resultado. Então, é por isso que muitas vezes tu até chega em algum resultado, mas não consegue manter, sustentar ou ir mais além. Só que na maioria dos casos eu vejo que as pessoas nem conseguem chegar nesse resultado, porque as limitações são muito maiores. Então os resultados vão surgir como consequência dessa reorganização interna aí que tu precisa. Entendido, minhas mulheres de sucesso? Todas vocês aqui são mulheres de sucesso. Todas. Todas são ilimitadas, todas podem ter o resultado que quiser. Porém, entende que não é a tua culpa se tu não tá conseguindo. É simplesmente a tua mente inconsciente aí comandando os teus comportamentos. Aí agora tu precisa escolher se tu vai deixar essa tua mente inconsciente continuar agindo como ela age hoje, continuar aí com as crenças que tu tem, com as limitações que tu tem, com os registros que tu tem, com essa autoimagem que tu tem, ou tu vai escolher atualizar tudo isso e automaticamente criar aí uma nova realidade, novos resultados para tua vida. Se o que eu falei para ti aqui hoje fez sentido, e se tu quer buscar essa tua nova autoimagem, a tua real autoimagem, né, que é de uma mulher de sucesso ilimitada, que pode sim ter resultados muito maiores, pode me chamar lá no direct, até para me perguntar como é que funciona, qual seria a forma, né, mais indicada para resolver a tua questão. Porque cada uma tem a sua particularidade. Tem pessoas que têm crenças muito limitantes, bloqueios muito profundos. Tem pessoas que têm bloqueios, eu chamo de médios. E tem pessoas que têm bloqueios bem mais leves, que às vezes até só de entender o que eu expliquei aqui já vai conseguir resolver ali e agir muitas vezes sozinha. Mas na maioria das vezes, se tu entende que tu tem essas travas, que tu quer agir, sabe que tu poderia estar no lugar maior e não consegue, é porque os bloqueios são mais profundos, sim. E aí a gente não consegue resolver sozinhas mesmo. A gente precisa de ajuda. Lá dentro dos meus programas eu tenho duas opções. Tem a opção de eu te conduzir, por exemplo, numa sessão de reprogramação mental e a gente resolve isso em uma sessão juntas. Mas eu também tenho um programa lá onde tu aprende a fazer isso sozinha. Então, se qualquer uma das alternativas te interessa, se tu quer mudar aí a tua realidade, se tu quer te reencontrar e te reconectar com essa tua autoimagem verdadeira de uma mulher de sucesso ilimitada, pode me chamar lá no direct, que eu vou te dar todas as explicações, te dar o direcionamento, e se fizer sentido para ti, eu vou te ajudar e a gente vai resolver isso junto. Certo, minhas lindas? Amanhã nós temos live e amanhã nossa live vai ser muito especial. Amanhã a gente vai fazer aqui ao vivo um exercício de reprogramação mental. Vai ser incrível. Deixa eu só conferir aqui com vocês qual vai ser o tema da nossa live de amanhã.
porque eu lembro que a gente vai ter um exercício, mas deixa eu só conferir aqui com vocês o tema. Amanhã a gente vai identificar as suas travas. Então, o tema é esse mesmo, tá? Identificando as suas travas. E a gente vai fazer um exercício onde eu vou conduzir vocês a identificar aí. Sabe aquela trava que mais atual, aquela que tá te prendendo aí, aquela que tá te incomodando, que sabe aquele lugar que tu quer chegar agora, hoje, e tu não tá conseguindo? A gente vai olhar para essa trava. E num exercício aqui que eu vou fazer com vocês, onde eu vou conduzir vocês, vocês vão identificar que trava é essa. Então não percam a nossa live de amanhã. Certo, minhas lindas? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. E amanhã eu espero vocês aqui pra gente fazer esse exercício juntas. E, gente, não deixem de enviar essa live aqui para outras pessoas. Imagina quantas pessoas estão nesse lugar de poder estar muito mais longe, de querer estar muito mais longe, de saber que poderia estar mais longe e não consegue, e não tem essa informação. Muitas vezes está lá se culpando, se julgando de uma forma totalmente negativa, sendo que ela não tem culpa nenhuma, tu não tem culpa nenhuma. Então, sabe aquela amiga que tu vendo essa live aqui, tu lembrou dela? Nossa, a fulana poderia estar muito mais longe, mas não consegue? Manda para ela. Tu vai estar fazendo um bem muito grande, com certeza para ela. E todo o bem que a gente faz para os outros volta multiplicado pra gente. Então, escolha ser essa pessoa que espalha o bem, né? Que não fica com essas informações só para si, que leva para outras pessoas que também precisam. Tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus e até amanhã.